Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Heloísa e hoje a gente tá aqui juntos, porém separados, para falar da nova república, falar sobre o finalzinho desse governo que conta aí com os governos petistas do Lula e da Dilma. Ao se aproximar o momento de uma nova eleição, lá em 2002, Fernando Henrique Cardoso e o seu partido PSDB encontravam-se já profundamente desgastados. E a vitória nas eleições foi de Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores. Até hoje uma figura política bastante presente aí no nosso cotidiano, polêmicas, né? Amado e odiado por muitos. A vitória de Lula, para muitos, foi um marco na história brasileira, pois representava, finalmente, as forças políticas de esquerda. Um primeiro governo de esquerda após anos da direita comandando depois da redemocratização do Brasil em 1988. Portanto, nessa conjuntura, foram depositadas enormes expectativas aí no seu governo. Quando Lula tomou posse, em janeiro de 2003, a situação era crítica. A inflação começava a voltar, a economia entrava em recessão, os investidores internacionais pararam de aplicar dinheiro na economia brasileira e a dívida pública era gigante. Nos primeiros meses de 2003, Lula surpreendeu muitos brasileiros, principalmente os mais conservadores que esperavam uma grande guinada para a esquerda. E quando eles perceberam que o Lula estava disposto a continuar as propostas neoliberais de FHC, principalmente em relação à economia. As privatizações não vão acontecer no mesmo ritmo, mas um governo alinhado com o capitalismo liberal foi o que dominou durante os seus 2 mandatos. Nesse momento, a maior preocupação era a estabilidade monetária. Logo no primeiro ano do seu governo, ele vai se empenhar em realizar uma reforma da Previdência, aumentando a fiscalização dos gastos do governo, principalmente aí no setor público. Nessa fase, talvez o seu maior feito tenha sido o Bolsa Família, um programa de distribuição de renda que acontece num momento de grande crescimento econômico mundial, que permite no Brasil a entrada de milhões de pessoas no mercado consumidor, principalmente crescendo o setor de serviços. Essa medida foi muito importante para combater o desemprego. Todo mundo ganha, pois agora as pessoas podem ter uma renda mínima e assim aceitar menos subempregos. Agora, o trabalho escravo ilegal, mas existente ainda no Brasil, vai tender a diminuir. Outro programa social muito importante, que foi um marco na política do seu governo e do Brasil, foi o Fome Zero. Com esse programa, o Brasil saiu do mapa da extrema pobreza. 5 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. É nesse momento que o Lula ganha um papel de grande destaque na política externa, aumentando a importância do Brasil em órgãos internacionais como a ONU e pleiteando aí um cargo no Conselho de Segurança, um objetivo que o Brasil perseguia já desde a época lá do Itamar Franco. É um momento de grande crescimento, de popularidade do seu governo, de crescimento de confiança econômica no Brasil e alcance de coisas muito importantes para a população brasileira, como a soberania alimentar, a garantia de que a própria população poderia produzir os seus alimentos e alimentar o seu povo, principalmente através da agricultura familiar. Além disso, o Lula foi um grande responsável pela articulação dos BRICS, um bloco econômico e político formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, a China e a África do Sul. Ele vai se destacar na política econômica internacional através desse bloco
que propõe medidas econômicas multilaterais. Isso quer dizer que agora o Brasil dependeria menos da sua relação com os Estados Unidos e começaria a investir em relações econômicas com diversos outros países, principalmente outros países emergentes como a China, a Índia, a Rússia e a América do Sul. Nesse meio tempo, Lula promoveu um aumento real do salário mínimo, acima da inflação, fazendo com que os trabalhadores melhorassem de vida. Um dos grandes golpes que Lula sofreu foi quando o deputado Roberto Jefferson, do PTB, antigo aliado do Fernando Collor, mas agora presente na base do governo petista, acusou alguns ministros e dirigentes do PT de montarem um esquema para corromper políticos no Congresso Nacional, pagando propina. As denúncias de corrupção sempre foram extremamente presentes no Brasil, não só em seu governo. Esse processo contra o Lula foi denominado Mensalão. Várias figuras importantes dentro do PT acabaram envolvidas no escândalo e o ministro-chefe da Casa Civil, o braço direito do presidente, deputado federal José Dirceu, acabou cassado e preso. Lula, graças à esmagadora maioria que o governo possuía no Congresso e à sua enorme popularidade, escapou sem qualquer investigação. Até hoje, as opiniões divergem sobre qual foi a real participação de Lula nesse esquema. Devido à sua grande popularidade, não só internacional como dentro do país, Lula vence com facilidade a sua reeleição em 2006. No primeiro mês do seu segundo mandato, ele anuncia uma série de medidas para estimular o crescimento da economia do país. Esse era o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse programa foi responsável realmente pela aceleração do crescimento, que chegou a índices parecidos com o milagre econômico da ditadura militar. O Brasil chegou a ser a sexta maior economia mundial durante o governo Lula, que investiu em infraestrutura e estímulos à economia, promovendo grandes obras e promovendo grandes investimentos fiscais. No ano de 2010, o PIB brasileiro cresce 7,5% e o governo Lula conta com altos índices de aprovação. A Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 são resultados dessa popularidade internacional e nacional, que foi consolidada no imaginário mundial. Assim, Lula, que não podia mais se eleger de acordo com as regras da Constituição, consegue eleger a sua candidata, Dilma Rousseff, em 2010. Aí começa um ciclo de declínio na economia mundial, aquela grande onda de crescimento que acaba com a crise mundial de 2008, acaba atingindo também o Brasil. Principalmente a queda nos preços dos produtos de exportação faz com que a recessão atinja o Brasil. Dilma consegue ainda manter uma boa recuperação econômica graças à continuação das políticas econômicas de Lula. Em 2013, o Brasil e o governo petista foram surpreendidos por uma série de protestos ocorridos em diversas capitais brasileiras, que, em princípio, tiveram relação com o aumento no preço dos transportes públicos. Essas manifestações acabaram evoluindo para protestos contra a corrupção e os gastos absurdos com as obras referentes à Copa do Mundo e à Olimpíada. Tais manifestações feriram a imagem do governo, demonstrando a existência de um clima difuso de insatisfação. Aos poucos, as pautas que eram pontuais foram se tornando cada vez mais difusas e o movimento deixou de ter apenas uma bandeira. A oposição de direita acusava o governo Dilma de excessivos gastos públicos, principalmente direcionados às políticas sociais promovidas pelo governo petista, voltados para o crescimento da população
da renda da população pobre. Mesmo diante dessas transformações, a popularidade de Dilma continuava alta e assim ela tenta se reeleger e consegue se reeleger em 2014 numa eleição contra Aécio Neves do PSDB. O seu opositor, que perdeu, Aécio Neves, não aceita a derrota e logo no primeiro dia após as eleições contesta a sua legitimidade. Nesse cenário, Dilma trai parte do seu eleitorado e começa a contrariar as suas promessas de campanha. Em março de 2014, começa a Operação Lava Jato, revelando um imenso esquema de corrupção envolvendo membros de diversos partidos políticos e a Petrobras. Alguns membros do partido do governo, o PT, estão envolvidos nesse escândalo. Em meio às investigações da Lava Jato, Dilma perde popularidade e assim começa uma verdadeira caçada política dos seus direitos de governar. Eduardo Cunha, na Câmara dos Deputados, impede todas as pautas que Dilma Rousseff coloca para o Congresso Nacional. Eduardo Cunha também aceita um processo de impeachment pleiteado por alguns deputados que acusavam Dilma Rousseff de crime de responsabilidade fiscal, as famosas pedaladas fiscais. As pedaladas consistem em uma manobra administrativa que atrasa os pagamentos para bancos. Manobras essas que foram realizadas por diversos presidentes antes da Dilma. A Janaína Pascoal foi responsável por acusar Dilma de fraude no orçamento e assim ela perde o seu mandato acusada de crime de responsabilidade em 2016, na metade do seu mandato. O vice-presidente Michel Temer assume o governo em 2016. Essa é uma grande polêmica no Brasil. Alguns até hoje dizem que não foi golpe, mas fato que uma presidenta eleita foi tirada do governo e acusada de um crime que hoje não existe mais. As pedaladas foram legalizadas após o seu impeachment. O PT, assim como os demais governos da nova república, trouxe coisas boas e coisas ruins para o Brasil. Fato é que o seu governo dura 13 anos e termina num contexto de extrema polarização entre esquerda e direita. Durante grande parte da nova república, as disputas políticas se davam entre uma esquerda protagonizada pelo PT e uma direita protagonizada pelo PSDB, sempre contando com o partido de Eduardo Cunha e Michel Temer como grandes protagonistas da política, indo e voltando no governo eleito no momento. A corrupção aqui, ela se estende por todos os governos, tanto os governos de direita quanto os governos de esquerda, sendo um problema estrutural que faz parte do sistema político brasileiro. Devemos sempre nos posicionar sobre os acontecimentos políticos do nosso país. Então, pesquise e entenda, baseado em fatos, se foi golpe ou não. Qual que é o lado dessa história que você acha que está mais certo. Aqui a gente tentou construir uma visão geral baseada nos fatos históricos desses últimos anos. Lembrando que a nova república ainda não acabou. O governo Bolsonaro continua aí construindo essa última fase da história brasileira.